Nasceu em Paris, na década de 80, um dos nomes que viria a dar continuidade à nobre fama que o atletismo conquistou em Portugal e no mundo. Com especialidade em provas de meio fundo e corta-mato, esta atleta conta com 13 medalhas em competições internacionais e os destaques de título de campeã europeia e um registro de recorde do mundo universitário. Para falar das suas conquistas e de tudo aquilo que o atletismo proporcionou à sua vida, Jéssica Augusto está no Jogo de Palavras. Jéssica Augusto está no Jogo de Palavras. Jéssica, olá. Olá. Parece que ainda há bocado não estávamos a falar, não é? Obrigada por teres aceito o nosso convite. Já há muito que desejávamos falar contigo, poder dar a conhecer um pouco de ti e da tua carreira através do Atleta Canal e por isso obrigada por estares aqui. Obrigada a mim. Jéssica, sei que nasceste na década de 80, em Paris. Sim. És filha e neta de imigrantes? Sou. O meu pai, os meus avós foram muito cedo para a França para procurar Outras oportunidades, estabilidade, e os meus pais foram atrás. Depois eles conheceram-se lá e, entretanto, casaram. E tu vieste muito nova para cá, não é? Vim para cá com 6, 7 anos, sem saber falar português, e vim cá e viemos porque os meus pais não queriam que a gente criasse laços lá e depois estudasse lá e eles tivessem que regressar e a gente ficasse lá. Então, pronto, viemos logo cedo para fazer aqui a primária e... Sabes porque é que eu toquei nesse assunto, desta parte da imigração? Porque quando, na minha pesquisa, vi essa parte da tua história, fiquei curiosa porque pensei, certamente é daqui que tens os teus primeiros contactos com o que é a resiliência e o espírito de sacrifício que é necessário em qualquer modalidade esportiva, mas sobretudo no atletismo, que é por isso que estás cá hoje. Achas que é daí que vêm os teus primeiros contactos com o saber o que é o esforço e a resiliência? Sim. Fruto também do esforço que é necessário para se emigrar, não é? E tudo o que se abdica. Sim, também, mas nós lá em França tínhamos também uma cultura desportiva já avançada, já tinha, por exemplo, primos que jogavam futebol, basquete. À quarta-feira nós não tínhamos escola, porque lá começamos as aulas mais cedo, um ano mais cedo. Aos 5 anos já é a nossa primária. E então já praticávamos muito exercício, assim, pronto, era o nosso... Sim, já era normal, para ti o desporto fazia parte, não é, do dia-a-dia de uma criança e de um jovem. Agora telemóveis, computadores, jogos, nós era piqueniques... brincar na rua. No Bosque de Bolonha, brincar na rua e torneios entre família, de futebol, ciclismo. O meu pai, às vezes, ele era pasteleiro e saía com os amigos. Tenho memórias de ele sair para pedalar com eles. Pronto, e depois aquelas corridas do bairro, à volta do bairro. Então podemos dizer que são aí os teus primeiros contactos com os benefícios do desporto e o quão bem o desporto sabe, não é? Sim. Mas então quando voltas para Portugal, qual é o primeiro clube e com que idade começas a praticar atletismo? Eu começo a praticar atletismo na escola, nos corta-matos escolares e naqueles torneios interescolas que havia na pista coberta. Para aí aos 13, 14 anos comecei, mas eu não gostava de correr, eu gostava era de saltar, eu queria era saltar. Era? Sim, não sei porquê. Porque talvez tenha visto alguém a fazer salto em comprimento e eu achava giro. Até que na escola ganhei o lançamento de peso, que eu era a mais pequenina, mas acho que... Mas tinhas vontade e garra, pronto. Ganhei os 1000 metros e não ganhei o salto em comprimento. Mas oficialmente comecei a minha carreira em 96, 97, após ver a Fernanda Ribeiro ser campeã olímpica, que foi uma inspiração. Eu já gostava de atletismo, porque já tinha visto Barcelona, em 92. Pois é que a verdade é que nos anos 90 o atletismo brilha de facto em Portugal. Sim. A imprensa noticia tudo aquilo que se passa à volta do atletismo. E realmente nós crescemos com essa percepção, não é? Tu cresceste a ver isso, é muito normal esse encanto pelo atletismo, não me estranho. Sim, a minha mãe é transmontana e aquilo que eu me lembro, quando vi a Fernanda ser campeã olímpica, foi eu estar deitada ao lado da lareira, a fazer direta para ver a Fernanda correr. E vi a partida da Fernanda, adormeci durante a prova e vi as últimas 2 voltas finais. E eu estava aos saltos naquela cozinha, eu estava tão feliz. E foi a partir daí, pedi ao meu pai para me levar ao Braga. Sim.
Chegámos lá, estava a porta fechada, eu não sabia como é que funcionava aquilo, não é? Eles não é como um clube, uma secção de futebol em que está aberto de manhã até ao final da tarde. Ali era só a partir das 6 da tarde e eu fui para aí às 2h30 da tarde e estava fechado e até fiquei triste. E depois um colega meu do ciclo é que nós andávamos sempre a picar um ao outro e ele disse-me assim, olha Jéssica, eu vou para o Braga, tenho uma vizinha minha que é atleta do Braga, eu vou com ela. Eu, então vou contigo, porque eu não quero perder, eu quero ganhar, que eu ganhava-lhe nas voltas à corridas pista, que vocês faziam juntos, no fundo, não é? e ele ganhava-me na velocidade. E pronto, e fomos, fui ficando, a treinadora dizia, amanhã podes vir, eu fui, e até quando por ela estou a treinar quase todos os dias, exceto ao sábado. E a estudar em simultâneo, não é? Sim, o meu rendimento académico baixou muito quando fui para o atletismo. Porque deslumbraste, não é? Com tudo aquilo que te fazia sentir bem. Claro. Sim, eu só queria correr. De repente encontraste um mundo que gostavas. Eu tinha uma professora que marcou uma reunião com a minha mãe e disse, o que é que se passa com a Jéssica? As notas dela estão a baixar, era a aluna de 5, estão a baixar. Ela está metida na droga. E a minha mãe, não, ela é atleta agora, está a fazer atletismo e como eu vinha, eu nunca gostei de pedir coisas. Então eu ia de Francisco Sanches, que é aqui ao lado, até ao estádio 1º de Maio a pé. E que ainda é bastante. E vinha a pé. Nunca tive aquela cena de incomodar os meus pais para me virem buscar, até porque nunca gostei de pedir. E pronto, eu chegava tarde a casa, estudar. Não te preenchia tanto quanto o atletismo? Não, porque chegava cansada, depois em casa os pais mandam-nos arrumar a cozinha. Mas a verdade é que mais tarde até acabas por tentar uma licenciatura. Sim, claro que entrei com o estatuto de alta competição, não é? Mas também, até chegar à licenciatura, o que eu costumo dizer é que eu só tinha que passar. Porque na altura nós, tendo estatuto de alta competição, entrávamos diretamente, não precisava me preocupar com médias. Podia-me focar na minha carreira, sim. Não a 100%, porque ainda não era atleta 100% profissional, mas precisava só de passar e depois candidatar-me. Até que só entrei na segunda opção, que foi enfermagem. Mas depois foi incompatível, porque os professores de enfermagem... Sim, há pouco tempo discursaste sobre isso aqui em Braga, inclusive, né? Pelo cargo que agora tens. Sim. Não era compatível porque tinha professores que eram médicos, que eram da medicina, não é? Que diziam, vocês têm que optar, ou estudam ou trabalham. E eu, a partir daí, fiz a minha opção. Claro que sim, foste mesmo encostada à parede, né? Com uma coisa que cheio. Fiz uma boa opção, não me arrependo. Claro sentes a tua vida preenchida por via do atletismo, claro, sim. E todo o esforço que lá dedicaste. Claro que agora que está a chegar a parte final da carreira, uma pessoa começa a pensar, podia ter feito aquilo. Mas já não tinha que ser, porque se eu tivesse feito aquilo, não conquistava grandes medalhas em campeonatos. Sim, que eu vou querer abordá-las bem mais à frente. Não conseguia correr as maratonas ao nível que corri, portanto não posso olhar para trás com arrependimento com a decisão que tomei. Tenho que olhar para trás com alegria, claro. Claro que sim, obrigada por essa experiência que deixas aqui, porque é de facto um bom exemplo. Falando ainda um bocadinho sobre a tua experiência no Braga, portanto, começas primeiro no Sporting Braga, não sei se chegas a ser treinada por Sameiro Araújo também. Foi a minha primeira treinadora. Foi a tua primeira treinadora? Eu comecei com a Sameiro em 96, foi a primeira, depois saí em 2005. Vais para o Sporting, não é? Não, saí da Sameiro para ir treinar com o professor João Campos. Ok, desculpa. Porquê? Porque eu queria um grupo mais profissional, queria saber o que era treinar com atletas que já tinham medalhas e um estatuto, aquele estatuto que eu também ambicionava. Ambicionavas, claro, era para isso que estavas a trabalhar. E fui atrás desse projeto novo e resultou. Eu não deixei de treinar com a professora Sameiro na altura, por não acreditar mais no trabalho dela. Apenas para experienciar algo diferente. Foi mais para isso. Pronto, entretanto, depois saí do Sporting Clube Braga, fui para o Maratona Clube Portugal, 2 anos, e depois tomei a decisão de correr individualmente. Tive 8 anos praticamente sem clube, estive ligada a uma marca desportiva, a Nike,
Que já por si foi uma ótima ajuda? Sim, sim. Foi o que tornou possível poderes correr individualmente? Sim. Realmente os patrocínios no desporto fazem toda a diferença. A própria marca dava-me possibilidades de eu preparar e focar-me apenas para os meus objetivos principais da época, não é? Não sei se devia perguntar isto, mas agora estavas a falar e não resisto. Foi o melhor tempo aquele em que correste individualmente ou estar associado a um clube é melhor para um atleta? Houve momentos Conseguiste manter focada, por exemplo, às vezes o facto de estarmos num clube ajuda muito, não é? Termos sempre ali alguém do nosso lado a estimular-nos. Sim, consegui manter... Quem foi o teu estímulo, não é? Nessa altura em que estavas a correr individualmente? Percebes o porquê da minha pergunta? Eu consegui me manter estimulada, mas senti falta daquele trabalho de equipa, companheirismo, de ir a campeonatos nacionais e lutar por um pódio coletivo, correr com um emblema. Sentia um bocado de falta disso, porque eu recordo-me ter ido a um campeonato nacional a representar a Nike só e perde-se alguma coisa. não tinha aquele objetivo, estava a correr individualmente. Ainda por cima as meninas de Braga que eram tão conhecidas por ser campeãs da Europa em corta-mato. Então pronto, há muitos anos, mas pronto. Senti essa falta, senti falta disso, claro. Então estar realmente num clube é melhor. É, mas a nível monetário, não é? Foi mais vantajoso estar ligado à marca. Claro, e é uma marca tão positiva no desporto. Pronto, e depois... eu ia-te falar do Sporting. Sim, em 2015 estava eu grávida, recebeu a proposta do Sporting. E grávida? Sim. Tão atípico, não é? Não seria... Por um lado foi bom, porque eu perdi, depois da gravidez, ou durante a gravidez, o meu contrato da Nike deixou de ser válido, não é? Aquelas coisas que acontecem para as mulheres, não é? Que é chato, não é? Então, pois, mas desporto, não é? Aqui ainda por cima de desporto, que existe tanto fisicamente. Sim. Não podias competir mesmo, não é? A verdade é essa. Não podia competir e a marca acaba por se proteger. Porquê? Porque já tinham a experiência de outras atletas de alto rendimento que tinham sido que depois não voltam. E que depois continuavam com o contrato, mas relaxavam muito, não voltavam. Então era mais tipo para me dar aquele boost para eu regressar e mostrar resultados. Porque em vez de ser, por exemplo, um ordenado, eles faziam um contrato por objetivos que acabava por compensar porque ia ao encontro daquilo que se ganhava, não é? Se cumprisse com os objetivos. Okay. Pronto, mas surgiu a oportunidade de assinar pelo Sporting. Que ainda ficaste alguns anos no Sporting. 7 anos. Valeu a pena? Valeu, porque... Sabes porque o Sporting tem uma tradição no atletismo tão forte. Sim. Então, nos anos 90, o que se distinguiu, 80 e alguns atletas mais para trás. Não sei como é que será para alguém dentro do atletismo ir também parar a um dos clubes mais clássicos dentro da modalidade. Há, de facto, maiores possibilidades, há um melhor apoio técnico, absorve-se lá alguma experiência que não se vê noutros clubes já dessa história do Sporting ou nem tanto? É assim, o Sporting é o clube mais eclético que temos a nível nacional, não é? Modalidades. Tem modalidades. Um apoio imenso. E nós sentimos o peso do emblema, não é? Nós queremos representar aquele emblema. Não quer dizer que eu agora, atleta do Braga, não queira. Sim, tenho a mesma ambição. Claro. Mas... Eu estava até a falar mais em termos históricos. Sim. Mas é sempre aquele clube, não é? Claro. O primeiro contacto que tive com eles até foi em 2006, acho eu, com o professor Muniz Pereira, que já me queriam contratar, mas eu não estava para ali virada, tinha outras metas. Mas quando eu era mais nova, eu lembro-me de ver o Sporting ser campeão europeu e eu querer aquilo para mim também. Este clube é espetacular. É, porque realmente há uma tradição. Sim, e pronto, e de repente sou atleta do Sporting, sou valorizada. Vais fazer parte da história do Sporting, sim, que é tão classificada no atletismo. Sim, recebo o carinho dos sócios, pronto, e acabei por sair, primeiro porque já eles não quiseram renovar contrato, é o normal, não é? E também porque eu queria abraçar outra vez um projeto com o Braga e terminar a minha carreira no Braga. Onde tudo começou, quase, sim, não é? Uma narrativa. Eu sempre disse às minhas colegas de Braga, quando estava o Sporting em primeiro, elas segundo, terceiro, eu dizia, eu quero acabar convosco.
E pronto, e hoje sou Porque há atleta. também uma parte emocional, né? Os atletas não são tão técnicos e tão robôs quanto isso. Muito daquilo que se consegue de conquistas também vem muito pela emoção, Sim, não é? e são atletas que não são 100% profissionais, e mesmo assim fomos campeões nacionais de corta-mato e fomos medalhadas no europeu de corta-mato. Nas tuas conquistas tenho, deixa-me ler aqui, são 13 medalhas internacionais. É correto ou já nem as contas? Eu acho que sim. É? Eu fui ao Wikipédia ver. Porque tu própria já perdes um bocadinho a noção, não é? Mas entre vários títulos que li um pouco no teu percurso, escolhi destacar o título de campeão da Europa em 2010 e ainda o 7º lugar nas Olimpíadas de Londres. Digo eu, decidi destacá-los porque estamos a falar de conquistas internacionais e pelos quais és bastante reconhecida. Eu gostava de perguntar muito, fazer algumas perguntas no que diz respeito a esta grande conquista de campeã da Europa, mas como há pouco me falavas da fase que correste individual, em 2010 conquistas este título concorrer por algum clube ou individualmente? Individual, sou individual de 2009 a 2015. Esta é uma grande resposta à pergunta que eu te fiz. Sim. Havia estímulo, havia estímulo. O teu, não é? Uma das maiores distinções, Sim. conseguiste sem o apoio de um clube. Sem o apoio do clube, mas eu estava já no projeto olímpico, tinha... Ok. Pronto. Há um apoio técnico, digamos assim. Sim, há um apoio da própria federação, investi em estágios de altitude, porque eu já tinha uma medalha 2 anos antes, acho eu, e o trabalho foi em equipa, nós já tínhamos projetado conquistar um título europeu, só que demorou mais tempo que aquilo que nós prevíamos, porque entretanto temos outros compromissos, tínhamos com os clubes, e nesse ano foi quando a minha carreira... Disputou mesmo, não é? Pois, porque apesar de teres tido várias conquistas para trás, a verdade é que, não sendo, como é o futebol, uma modalidade maior e as outras não têm tanta atenção, às vezes parece que é preciso atingir um ouro internacional para realmente repararem em ti. E foi perfeito, porque foi em casa, correu tudo muito bem, e era algo que eu já desejava há muito tempo. E então eu já tinha sido campeã da Europa com a professora Sameiro em 2000, que também foi planeado, trabalhámos 3 anos para aquilo. E 10 anos depois sou campeã da Europa como sénior, e neste momento sou a única portuguesa que conseguiu alcançar esse título. Que também me deixa assim toda orgulhosa. Já agora, claro. Não é? E em casa... Mas eu estava muito atenta a ouvir-te e quando disseste que trabalhámos para isso durante 3 anos, é engraçado como, e já entrevistei atletas de outras modalidades, como vocês sabem o treino que é possível e como lá chegar. E assim, o que mais me impressiona aqui é que nós não estamos a falar de máquinas, é de pessoas, não é? Mas vocês sabem exatamente como fazer para chegar ao primeiro lugar e se ficaram no segundo foi porque alguma coisa realmente correu mal. Há um treino, há um rigor. Pode acontecer, não é? O que é que se vive, que emoções se vivem durante essa, por exemplo, essa fase desses 3 anos que treinaste para chegar ao título de campeã europeia pela primeira vez com a professora Sameiro? Como é que classificas esses 3 anos da tua vida, em poucas palavras? É assim, eu tinha começado há pouco tempo. Já tinha recebido no primeiro ano de atletismo um prémio. Para mim era um prémio representar a seleção e fazer uma viagem, não é? Fui para Moçambique, foi a minha primeira viagem. Claro, a África altamente diferente da Europa. E eu achei sempre, todos os anos, a minha meta vai ser, a minha prenda vai ser conseguir ir a representar a seleção, o que me vai proporcionar viagens. Exatamente, o desporto é isto, também é bom. E experiência. E quando eu comecei a ir aos campeonatos da Europa, passaram a ser 2 vezes por ano as viagens. Ótimo. E a Sameiro e eu tínhamos programado, olha, este primeiro campeonato da Europa, vamos entrar nas 20 primeiras. No próximo vamos entrar nas 12 primeiras. E depois vamos às medalhas. É aí que eu fico impressionada. Como é que vocês que sabem que há um caminho mesmo para o fazer? Porque o atleta alimenta-se de objetivos. Porque toda a gente se alimenta, não é? Mas nós atletas estamos tão habituados a acordar e a ter aquela rotina e termos que ir treinar. Sim. E sabemos que se não treinarmos... E para a semana vou ter que conseguir atingir X números, porque esta semana já há muito tempo que estou a bater neste número, vai ter que melhorar, não é? E nós somos muito disso, e eu sou muito também disso. Por exemplo, eu digo que quero me despedir em Paris 2024. Mas já digo isto para aí há 4 anos. Claro que depois entramos naquele contexto de pandemia, muita coisa mudou,
as próprios atletas, as pessoas mudaram, não é? Sim, claro. Mas eu preciso ter isso na minha cabeça, esse plano, para poder realizá-lo. Neste momento até parece o objetivo mais impossível do mundo, mas é como nos exames na faculdade, era até a última e depois tumba, conseguia. Porque também estamos habituados a isso, à pressão. Sim. Pronto. Ajuda muito, não é? Sim. É uma falsa ansiedade, não é? Num atleta a ansiedade é mais de estou ansioso para que chegue o dia para eu cumprir, do que propriamente aquela ansiedade que te trava. Sim. E então é isso, a gente alimenta-se de objetivos, porque senão nem... Às vezes estamos a começar uma época ou a nossa carreira, não é? Sim. E já temos o sonho de chegar aos Jogos Olímpicos, mas faltam tantos anos, eu demorei... Comecei em 96, 97, eu demorei 10 anos para ir aos Jogos Olímpicos. Apesar de eu, em 2004, com a professora Sameiro, fiz mínimos para os Jogos Olímpicos, só que fiz mínimo B. Só levavam uma atleta com mínimo A. Não, uma atleta com mínimo A entrava logo, e se houvesse duas atletas com mínimo B, que fui eu e outra colega, só podiam levar uma. Então levaram a minha colega por um segundo ou dois.